porque hoje a gente vai conversar 5 motivos para que todo clínico VET, saiba sobre cirurgia. E eu não estou aqui falando que você, como clínico, plantonista, tem que saber operar, tem que saber fazer uma cirurgia, nem que seja uma cirurgia eletiva, não, tá? Não, mas sim que você tem que saber realizar alguns procedimentos que são e devem ser de competência de todo médico veterinário, e eu vou te explicar aqui os motivos e como isso pode ser benéfico para a sua carreira, tá? Então, você vai ver aqui uma oportunidade de como alavancar a sua carreira como médico veterinário, se diferenciar dos demais médicos veterinários que tem aí nesse Brasilzão, tá? Então, gente, primeiro a gente precisa entender, o que seria essa parte da cirurgia que você, como clínico, é importante você saber, Então, gente, quando a gente estuda lá na faculdade, a gente tem alguns aprendizados lá em técnicas cirúrgicas, em cirurgia geral, tá? E a gente tem alguns ramos da cirurgia, digamos assim, tá? E o que seriam? A gente tem aí a cirurgia geral, cirurgia de tecidos moles, a cirurgia ortopédica, a cirurgia oftálmica, cirurgia reconstrutiva, as cirurgias complexas, no geral, as cirurgias de coluna, que entra aí na neurológica, cirurgias neurológicas, e a gente tem as cirurgias ambulatoriais. E essas cirurgias ambulatoriais são aquelas cirurgias onde você, como clínico e plantonista, tem que saber realizar, tá? São procedimentos, digamos que mais simples, mais rápidos, mais fáceis de serem feitos, tá? Mas não significa que são banais, digamos assim, tá? Então, a cirurgia ambulatorial é esse ramo da cirurgia geral que engloba procedimentos como, por exemplo, suturas, a toracocentese, a abdominocentese, a punção cricóide, cricotireoidostomia, inclusive até mesmo a colocação de um dreno torácico, de uma sonda esofágica, tá? E eu percebi, principalmente depois que eu saí da residência, porque eu também ainda era muito crua antes disso, mas eu percebi que os clínicos, pelo menos os que estavam ao meu redor, eles acreditavam que isso não era função deles, não era função do clínico, do plantonista que atendeu aquele paciente, realizar esses tipos de procedimento, até mesmo redução de um prolapso de reto, tá? Então, acabavam pacientes sofrendo, pacientes vindo a óbito por conta disso, tá? E eu acredito que isso daí está muito relacionado com o quê? Com o modo como a gente aprende essas questões lá na faculdade, tá? Porque lá na graduação, como é que a gente aprende isso? A gente aprende a parte cirúrgica da clínica, A gente não vê essa importância lá na disciplina de clínica. A gente vê esses procedimentos na disciplina de cirurgia e de técnicas cirúrgicas. Então, o nosso subconsciente, a gente entende que aquilo é função somente do cirurgião. E não é verdade, tá? Não é verdade. Porque existem procedimentos, como, por exemplo, uma toracocentese ou uma abdominocentese num paciente de emergência, que não pode esperar pelo cirurgião chegar na clínica para fazer aquele procedimento. Se esperar, seu paciente pode vir a óbito por conta disso, tá? Dá para entender? Então, e isso daí, quando eu comecei a atuar, depois que eu voltei da residência, isso daí começou a me incomodar bastante. Por quê? Porque eu era chamada para ir para o hospital que eu trabalhava, por exemplo, para fazer a redução de um prolapso de reto, porque os clínicos não faziam, mesmo eu dando todas as orientações por telefone, não faziam, inventavam desculpas, que tinham tentado, não tinham conseguido, que o paciente não era colaborativo, que tinha sedado, não tinha conseguido fazer, tá? Desobstruções uretrais, gente, quantas penectomias eu fiz
de formas desnecessárias e porque rompia a uretra, porque de tanto manipular a ponta do pênis acabava entrando ali com um quadro de necrose, tá? Por quê? Porque o procedimento de desobstrução não era feito da maneira correta, tá? Então, e quando a gente fala nessa parte, a gente também entra em atendimento do paciente em pós-operatório e em pré-operatório, tá? Então, eu recebia muitos pacientes, por exemplo, com neoplasias. Eu gosto de dar o exemplo de neoplasia, que é o exemplo mais, assim, que exemplifica bem essa questão do pré-operatório, ali, do primeiro atendimento, do primeiro contato do clínico com o plantonista, do responsável, né, do animal, com o clínico ou plantonista. Se chega um paciente para você com uma neoplasia, seja onde for, tá? Em mama, em pata, em orelha, em cabeça, enfim, qualquer lugar, seja onde for, chega um paciente para você com uma neoplasia, o que eu recebia demais? O paciente ele vinha para a avaliação cirúrgica comigo só com exame de sangue. E aí, vez ou outra, tinha um raio-x ou um ultrassom. Mas, na maioria das vezes, vinha só com exame de sangue. Gente, aí você pensa, animal com neoplasia, na maioria das vezes, são animais mais idosos, certo? Então, animais mais idosos, a gente já entra ali na necessidade de uma avaliação cardiológica. E a gente tem outros exames que são necessários no caso de pacientes com neoplasia. Além do exame de sangue, a avaliação cardiológica, a gente entra aí com uma citologia, sempre que possível, raio-x de tórax para pesquisa de metástase, ultrassonografia para pesquisa de metástase. Então, a gente tem a necessidade desses exames. E a gente sabe muito bem que a gente solicita um exame para o tutor e o tutor ele não faz na hora. A gente sabe disso, né? O tutor não faz o procedimento, os exames, no momento que a gente pede. Aí ele vai e demora uma semana para fazer os exames. Aí demorou para marcar os exames, isso porque só foi solicitado o exame de sangue. Aí fez o exame de sangue, saiu o resultado, marcou a avaliação com o cirurgião, que só tinha daqui 2 semanas. Aí já se passaram 3 semanas. Uma neoplasia que era pequena, se é uma neoplasia maligna, ela pode ter evoluído muito, tá? Tanto de tamanho quanto de espalhar, né, pelos outros órgãos, tanto de metástase. Então, aí, para o cirurgião solicitar aqueles exames, tá? Então, um bom atendimento inicial, ele evita o quê? Que se passe muito tempo para solicitar os exames para que ocorra a cirurgia. Se nesse primeiro atendimento já é solicitado todos os exames, o responsável ele já chega no atendimento com o cirurgião com tudo pronto. E aí o cirurgião vai fazer o quê? Caso precise, solicita um exame mais específico, como, por exemplo, uma tomografia, em alguns casos de neoplasias mais agressivas, mas, no geral, vai ser somente para agendar a cirurgia, e isso daí melhora muito o prognóstico do seu paciente, tá? Então, essas questões, não só na realização do procedimento em si, mas também do atendimento de um paciente cirúrgico no pré-operatório, né, na primeira consulta de um paciente cirúrgico e no acompanhamento pós-operatório de um paciente, tá? Seja de uma cirurgia intestinal, seja de um paciente grave, uma piometra grave, uma torção gástrica, uma laparotomia exploratória com ruptura de algum órgão. Esse acompanhamento pós-operatório também é extremamente importante para o bom desenrolar, para o bom atendimento desse paciente, tá? E vai te ajudar a melhorar o prognóstico do seu paciente, tá? Então, então a gente tem cirurgia de tecidos moles, cirurgia ortopédica, cirurgia neurológica, cirurgia reconstrutiva, oncológica, a cirurgia ambulatorial, acho que foi, né? Cirurgia de tecidos moles, ortopédicos, neurológicos, reconstrutiva, oncológica, ambulatorial e cirurgias
complexas, que aqui entra as cirurgias cardíacas, as cirurgias, microcirurgias, tá? Então, aqui, ó, a cirurgia ambulatorial deve ser de conhecimento de todo clínico e plantonista, tá? Deixar aqui, ó, em vermelho. E o que é essa cirurgia ambulatorial? Consiste em pequenas cirurgias que devem ser realizadas no ambulatório e não dependem de um cirurgião. Redução de prolapso de reto, toracocentese, abdominocentese e etc. Tá? Entendido até aqui? Então, aqui eu te falei o quê? A importância de você ter esse conhecimento no seu plantão, tá? Aí no seu atendimento, quando você for realizar plantão ou até mesmo atendimento clínico. É óbvio que no atendimento clínico de um consultório, a gente fica mais restrito, né? Porque muitas coisas a gente não pode fazer no consultório, mas muita coisa você pode também fazer, tá? Então, já ajuda muito no prognóstico do seu paciente, tá? Então, ó, diferente aqui, ó, cirurgia geral versus cirurgia ambulatorial. Então, a cirurgia geral e todas as outras dependem de um centro cirúrgico e de uma equipe cirúrgica especializada, tá? Mas a cirurgia ambulatorial, não. Em contrapartida, a cirurgia ambulatorial depende apenas de uma sala de ambulatório e um veterinário capacitado, tá? Eu já recebi relatos de alunos que deixaram de fazer toracocentese, que encaminharam o paciente para fazer toracocentese em outro lugar, em outra clínica, e acabou que esse paciente ele acaba vindo a óbito, né? Porque no caso de toracocentese, no caso emergencial, na toracocentese, ela é um procedimento emergencial, né? Diagnóstico ou terapêutico, onde o diagnóstico a gente está relacionado com as emergências, com o traumatismo torácico. E se você não tem tempo, você não pode encaminhar para outro lugar se você tem uma suspeita de hemotórax ou de pneumotórax. Você tem que fazer o procedimento, tá? E a mesma coisa para a abdominocentese, se você tiver suspeita de ruptura de algum órgão. Porque se você encaminha para outro lugar, as chances desse paciente virar óbito são grandes. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar se sentindo frustrado, péssimo, porque não conseguiu fazer o procedimento, porque não sabe se o paciente sobreviveu, porque acredita que o paciente veio óbito, porque possivelmente é o que realmente aconteceu, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e entender que esses procedimentos salvam vidas, tá? Salvam vidas. Então, ó, vamos falar então dos 5 motivos do porquê você tem que saber 5 motivos do porquê você tem que investir tanto tempo quanto dinheiro para se atualizar, para aprender, para evoluir nessa questão de ambulatório cirúrgico. Porque é algo que você não aprende na faculdade. Você até aprende, mas você não aprende com essa importância. Você não entende a importância que o clínico e o plantonista têm que saber essas questões. Então, você acredita que essa importância é somente para o cirurgião, tá? E que você vai ter sempre um cirurgião ali à sua disposição para fazer os procedimentos. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece. E hoje, né, quem não viu, eu postei um videozinho do Vet Sacada com dicas para você ter um bom atendimento emergencial, né? Uma dica que é tirar o tutor da sala, tirar o responsável da sala. E aí uma pessoa comentou lá no Instagram: ah, mas você faz plantão sozinho, o tutor ele tem que ajudar a segurar o cachorro. E uma outra pessoa comentou no YouTube: ah, eu já atendi uma vez, o tutor estava na sala e a dona começou a passar mal, desmaiar, e eu tive que tentar ajudar a dona, o cachorro, não sabia o que fazer. Olha só, você tem coisas que te deixam nervosos nesse atendimento, tá? E uma delas é o tutor. Então,
Você não entende essa importância de saber fazer esses procedimentos e só vai entender na hora que chega esse atendimento para você ali com um tutor desesperado, com um tutor nervoso, com um tutor angustiado. E aí você fica perdido sem ter o que fazer, tá? Na verdade, sem ter não, né? Sem saber o que fazer, tá? Sem saber o que fazer. Então, gente, quais são os motivos que você tem que saber realizar esses procedimentos? O primeiro motivo, que é assim, um motivo que eu acredito ser o mais importante, é o quê? São procedimentos que, na maioria das vezes, eles salvam vidas, tá? Muitos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, eles salvam vidas. Então, se você tem um paciente com traumatismo, um traumatismo torácico, um traumatismo abdominal, uma obstrução das vias aéreas superiores, você tem procedimentos que devem ser realizados ali durante o ABC do trauma para salvar esse paciente, tá? Então, por exemplo, se você tem um paciente com obstrução das vias aéreas superiores, que está logo lá no A do ABC do trauma, você tem procedimentos que você tem que fazer o quê? Uma punção cricoide, ou uma cricotireoidostomia, até que você consiga desobstruir essas vias aéreas superiores, tá? Porque se você não faz isso, você não consegue fornecer oxigênio de maneira adequada para esse paciente. E aí o que acontece? Esse paciente vem a óbito porque ele não vai conseguir respirar adequadamente, entende? E aí a gente parte para o tórax. Se você tem um trauma torácico, você muito possivelmente, né, não é certo, mas você pode ter hemotórax, pneumotórax e até mesmo os dois. E entre outras, né? Você pode ter contusão pulmonar, fratura de costela. E quando você faz a toracocentese, ela vai te dar um diagnóstico de que esse paciente ele tem um hemotórax ou um pneumotórax, ou ele vai descartar essas duas condições, tá? Então, é um procedimento que vai o quê? Te direcionar para o melhor tratamento possível. E aí, muita gente fica naquela, tem trauma torácico, tá dispneico, vou levar para o raio-x para fazer a radiografia. E não pensa na toracocentese. Por quê? Porque tem medo de furar pulmão, tem medo de furar coração, tem medo de, sei lá, de que tem medo, que vocês chegam com os medos nada a ver às vezes, mas tem medos que muitas vezes são irreais, tá? Por quê? Porque se você sabe a técnica de fazer aquele procedimento, nada disso vai acontecer. Se você sabe o passo a passo. E você entende que quando você faz, se você faz essa toracocentese e você diagnostica um hemotórax, você diagnostica um pneumotórax, o seu tratamento vai mudar do que se você exclui, né, essas duas patologias. E, inclusive, pode ser necessário até a colocação de um dreno torácico. E na emergência, pode ser necessário que você, como clínico cirurgião, precise colocar esse dreno torácico e não o cirurgião. Você, como clínico plantonista, precise colocar esse dreno torácico e não o cirurgião, tá? Porque é um paciente que está em angústia respiratória, que não consegue respirar e a toracocentese não está sendo eficiente. E aí você vai esperar o cirurgião para colocar um dreno torácico nesse paciente? Ele vai virar óbito, tá? A mesma coisa para toracocentese, para abdominocentese. Você vai esperar, se você não tiver um ultrassonografista ali à tua disposição, você vai esperar o ultrassonografista para diagnosticar uma ruptura esplênica, uma ruptura hepática, quando você pode puncionar esse abdômen e descobrir se tem um hemoperitônio ou um uroperitônio, tá? Então, a gente foi criado, né, num mundo onde a gente tem muitos exames à nossa disposição. E a gente esquece do básico. A gente esquece que procedimentos como toracocentese, como abdominocentese, e até mesmo a punção cricoide, cricotireoidostomia, elas salvam vidas e devem ser realizadas por você que é clínico e plantonista, tá? Você que é clínico ou plantonista tem que saber realizar. Então, aqui, ó, quando a gente pensa nisso, do porquê que você tem que investir tanto tempo quanto dinheiro para aprender sobre a cirurgia ambulatorial, o primeiro motivo é que salva a vida. Primeiro motivo, procedimentos que salvam vidas, tá? E aí a gente vai ter o quê?
toracocentese, colocação de dreno torácico, abdominocentese, punção cricoide, cricotireoidostomia. São todos procedimentos que devem ser realizados no momento de um atendimento emergencial e que muitas vezes, muitos de vocês não realizam esses procedimentos. Eu também não realizava no começo, tá? Não sabia, mas eu aprendi. Agora eu sei e eu tô aqui para passar para vocês, tá? Então, estão entendendo, gente? Já deixaram seu like aí na live? Deixaram seu like? Deixaram seu like aí na aula? Pessoal que está no Instagram, tá tranquilo? Segundo motivo, gente. Segundo motivo, você pode de repente achar, mas é a mesma coisa. Mas não, tá? Segundo motivo é o quê? Procedimentos que melhoram o prognóstico do paciente, tá? Então, aqui a gente entra com o quê? Inclusive, a live de amanhã a gente vai falar sobre técnicas cirúrgicas que são muitas vezes esquecidas pelo clínico, pelo plantonista. Então, você como clínico plantonista não indica essas técnicas cirúrgicas, mas que se indicasse, com certeza melhoraria muito o prognóstico dos seus pacientes no consultório, tá? Então, quando a gente fala de procedimentos que melhoram o prognóstico do seu paciente, a gente está falando, por exemplo, de uma redução de prolapso de reto de maneira eficiente, tá? A redução de prolapso de reto não é um procedimento difícil, não é um procedimento complicado, mas é um procedimento que eu vejo que muitos veterinários não sabem realizar, não sabem fazer da maneira correta, tá? Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava nesse hospital aqui perto de casa, assim que eu voltei da residência, que uma vez me ligaram de manhã, era uma sexta-feira, me ligaram de manhã falando que tinha chegado um gatinho com prolapso de reto para ir para lá fazer a redução daquele prolapso. Eu tinha cirurgia à tarde lá e eu estava em cirurgia em outro lugar. Aí eu, oi? Como assim? Mas vocês não fazem, não sei o quê. Aí, não, porque não dá para fazer, era um gatinho pequenininho. Aí eu, não, peraí, eu vou te falar como é que tem que fazer. Vocês fazem aí, eram 2 clínicas. Isso daí é um ambulatório cirúrgico, não precisa de mim, não precisa do anestesista. Aí expliquei todo o passo a passo para ela, falei todo o passo a passo, expliquei tudo para ela reduzir de maneira eficiente. E aí cheguei lá de tarde para a cirurgia que eu tinha agendado, não falaram mais nada comigo, ó. Então, conseguiram, né? Eis que o gatinho estava na internação me esperando, tá? E aí, o que acontece com esse paciente se você não reduz o prolapso de reto naquele momento do seu atendimento e bota ele numa internação? Esse reto, ele pode lesionar tanto nas paredes, na grade do gatil, do canil, quanto com ele coçando, arranhando, ele pode lesionar. E aí, um procedimento que seria uma simples redução de prolapso de reto, ele pode se tornar o quê? Uma amputação retal, tá? E se postergar muito, a gente pode... E se o clínico, ele faz o procedimento à moda caralho, de qualquer jeito, esse prolapso de reto, ele vai recidivar e esse paciente, ele vai precisar passar por uma colopexia, tá? Muito veterinário não faz a redução de prolapso de reto manual, porque, não tenho resultado, não consigo, sempre volta, então já parto logo para a colopexia. Mas eu tô aqui para te falar que, possivelmente, esse prolapso de reto que você reduz e volta, ele volta por quê? Porque você não sabe o passo a passo, não sabe as dicas, os pulos do gato para fazer uma boa redução de um prolapso de reto. E aí ele volta, porque tem pontos específicos, assim como na desobstrução uretral felina. Muitas vezes você não consegue desobstruir um gato de maneira eficiente porque você está pulando etapas, porque você está esquecendo detalhes importantes da anatomia felina, do procedimento de desobstrução, porque você não faz uma cistocentese de alívio, tá? Então, procedimentos como esses, se não forem feitos da maneira correta, de maneira eficiente, vão fazer com que o seu paciente, ele precise passar por um procedimento muito mais agressivo do que
o primeiro procedimento do que o procedimento inicial, que muitas vezes com uma sedação bem feita, um procedimento bem feito com conhecimento do passo a passo, resolveria o problema dele, tá? E aí a gente entra também nos atendimentos cirúrgicos iniciais, né? Se você faz um bom atendimento cirúrgico inicial, eu não estou falando aqui que você tem que ser o cirurgião e explicar todo o procedimento cirúrgico, o que vai acontecer com aquele paciente, não. Mas saber ter uma base ali do que você tem que solicitar de exames para que ele chegue no cirurgião. Se é uma cirurgia eletiva, não tem problema. Mas cirurgias mais urgentes, como neoplasias, que quanto antes você opera melhor para o paciente, por exemplo, se você já deixa tudo programadinho, todos os exames solicitados certinho, ele chega já para o cirurgião, basicamente só para o cirurgião explicar a cirurgia, explicar o que vai fazer, passar valores e tudo mais, e agendar esse procedimento, tá? Então, o espaço entre o primeiro atendimento e o dia da cirurgia se torna menor. E se esse espaço se torna menor, melhora o prognóstico do paciente também, porque ele vai ficar menos tempo esperando para realizar aquele procedimento. E a gente sabe que quanto mais espera, mais complicações a gente pode ter, né? Mais esse tumor pode se desenvolver, por exemplo, tá? Redução de prolapso de reto de maneira eficiente, caso não seja feita, pode ser necessário a realização de amputação retal ou colopexia, tá? Desobstrução uretral felina, caso não seja feita da maneira correta, pode levar esse paciente à necessidade de uretrostomia peniana, tá? E aí, um procedimento que seria simples, ali a redução, acaba se tornando uma mutilação, né? Porque a gente banaliza muito a desobstrução uretral. Muitos clínicos, eu falo isso porque eu já vi isso acontecer, tá? Falavam, tentei aqui uns 10 minutinhos, não consegui, liga para o cirurgião para vir fazer a uretrostomia, a penectomia. Gente, você tem que lembrar que a penectomia é uma mutilação, tá? Você está tirando um órgão do seu paciente. Isso daí pode trazer consequências posteriormente, tá? Então, não vamos banalizar a penectomia e nenhum outro procedimento, tá bom? E aqui a gente entra também com o primeiro atendimento de um paciente cirúrgico de maneira eficiente, tá? Então, a gente tem essas questões que melhoram, fazem com que o prognóstico do seu paciente... a gente tem aqui ainda também o quê? A sondagem esofágica, tá? Sondagem esofágica, muitas vezes você, como clínico plantonista, fica lá perturbando o coitado do gato, o coitado do cachorro que já tá mal, em outro ambiente, sem comer, forçando comida na seringa, até ele não poder mais. Se é um paciente que está aceitando bem, ok. Mas muitas vezes o paciente não aceita bem, quando está internado, já por alguma anorexia, alguma gastrite, enfim, algum problema que causa ali enjoo, mal-estar, ele não aceita bem a alimentação na seringa. E a gente sabe que o estresse, ele atrapalha a recuperação do seu paciente, tá? Então, você está fazendo com que a recuperação do seu paciente seja mais lenta, porque você está forçando a alimentação na seringa, você está estressando mais esse paciente e fazendo com que a sua recuperação seja mais lenta, tá? Então, uma colocação de uma sonda nasoesofágica, que é simples, rápido, não é difícil, já ajuda muito a diminuir o estresse desse paciente. Apesar de ser uma quantidade menor de alimento que você fornece na sonda nasoesofágica, você tem controle do quanto você está fornecendo. E se o paciente tem condições de passar por uma anestesia, a gente tem as sondas esofágicas, que aí você consegue passar quantidades maiores de alimento e mais consistente, né? Você consegue passar ali um patê, uma ração batida, então você consegue passar alimento em maior quantidade e mais consistente. Então você alimenta o paciente sem estresse.
E se você não tem estresse, você ajuda a ele se recuperar mais rápido, tá? Então, vocês entendem como que a cirurgia ambulatorial, ela salva a vida e ela melhora o prognóstico de muitos dos seus pacientes clínicos. E amanhã a gente vai falar sobre algumas técnicas cirúrgicas que você, como clínico, poderia indicar para, por exemplo, melhorar uma otite, que não cura nunca, antes do seu paciente precisar passar por uma ablação total do conduto auditivo, tá? Então, isso daí também já melhora o seu tratamento clínico, tá? E você esquece, você não sabe. Então, aqui a gente tem, sondas nasoesofágicas, nasoesofágicas e sondas esofágicas que diminuem o estresse na alimentação de pacientes em quadro de anorexia, tá? Então, aqui, se eu parar para pensar, eu vou ter vários outros procedimentos que vão melhorar o prognóstico do seu paciente, tá? Mas aqui a gente citou alguns, até para não ficar muito extenso aqui, chato e cansativo, tá? Outra questão que o ambulatório cirúrgico faz com você é o quê? Te diferencia dos outros médicos veterinários, tá? E, gente, eu tô falando isso daqui por experiência própria, pelo que eu já vi. Os locais que eu trabalhava, os clínicos não faziam esses procedimentos. A maioria desses procedimentos, o clínico não fazia, o clínico tinha medo, o clínico tinha insegurança. Então, você acaba se tornando só mais um médico veterinário ali na escala de plantão. Ninguém vai lembrar de você porque fulaninho fulaninho sabe fazer uma boa desobstrução felina. Fulaninho sabe passar uma sonda esofágica, chama ele, ou o próximo plantão dele, sei lá. Fulaninho faz tal coisa bem feita. Esses dias, lá no grupo do WhatsApp dos alunos do Segredo de Ambulatório Cirúrgico, uma aluna mandou uma foto falando que foi prolapso de reto, fez a redução de um prolapso de reto, que a plantonista anterior não sabia fazer, e aí deixou, e ela acabou fazendo, mas que antes ela também não saberia fazer, e agora ela sabe. Então, ela já se torna diferenciada, porque ela faz procedimentos que os outros veterinários não fazem, né? Que os outros veterinários não fazem. Então, isso te diferencia no mercado. Pode parecer pouca coisa, mas não é, porque eu vi isso. Eu vi muito veterinário que não faz esses procedimentos, que interna para o próximo plantonista fazer, interna para quando o cirurgião for lá, que tem uma cirurgia, quando ele chegar, ele faz. Manda para casa com um remedinho, por exemplo, prolapso de reto. Eu já vi veterinário encaminhar para casa com um remedinho e falar, não, isso daí vai voltar, vai entrar de novo. Já vi, tutor falando que o veterinário mandava colocar para dentro em casa, o prolapso de reto, que ia ficar, que uma hora ia ficar. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? Então, isso daí te diferencia. Se você sabe fazer uma boa redução de prolapso de reto, vai te diferenciar dos demais, tá? E se você se diferencia dos demais porque você faz procedimentos que os outros não fazem, você é melhor remunerado por isso. Por quê? Na maioria dos lugares, onde eu tenho conhecimento, né? O veterinário, ele recebe por quê? Ele recebe por comissão, né? Então, a maioria desses procedimentos, eles dão comissão, são procedimentos comissionados, com exceção, por exemplo, dos procedimentos ali emergenciais, né? Porque muitos lugares têm a tabela diferenciada de preço de consulta de emergência. Mas aí você está fazendo um atendimento emergencial, que já é um valor mais caro, então a sua comissão também já é maior por aquele atendimento. Então, não é mais do que a sua obrigação saber fazer uma toracocentese, uma abdominocentese, uma punção cricóide, se isso for salvar a vida do seu paciente, tá? Mais procedimentos, como a redução de um prolapso de reto, você vai ganhar pela sedação, você vai ganhar pelo procedimento, tá? Desobstrução uretral, você vai ganhar a comissão pela sedação, você vai ganhar a comissão pelo procedimento. Tratamento de uma ferida, você vai ganhar pela sedação, você vai ganhar pelo procedimento, tá? Pelo amor de Deus,
Hoje eu recebi um comentário em um vídeo meu mais antigo, que eu falava sobre tratamento de ferida, sobre questão de miíase, e alguém comentou falando que a veterinária falou que dava o capistar e as larvas elas eram absorvidas pelo organismo. Gente, pelo amor de Deus, isso é preguiça de catar larva? Não é possível. Só pode ser preguiça de catar larva. Aonde que a larva ela vai ser absorvida pelo organismo, gente? Não tem lógica, sabe? Não tem. O máximo que vai acontecer com aquela larva morta que vai ficar naquele ferimento é ela virar um abscesso. É cicatrizar por cima, ela virar um abscesso, fistular depois. Agora vai ser absorvida pelo organismo? Sabe? E aí não faz o procedimento, né? Passa só o capistar para casa com uma pomadinha, deixa de ganhar no procedimento, deixa de ganhar na sedação e é um paciente que vai sofrer. É um paciente que vai ter o seu prognóstico piorado, né? Não vai ter um bom prognóstico. Se for, por exemplo, uma ferida grande em membro, ele corre grandes riscos de perder o membro, tá? Se for uma ferida grande, ali com grandes larvas, com muita larva, ainda corre o risco de quê? De entrar num quadro de infecção grave e entrar num choque séptico, tá? Isso pode acontecer. Se você não fez a boa limpeza da ferida, tá? Então, tem uma aluna minha da turma 4, acho que é da turma 4, que ela entrou no curso, estava montando o consultório, e aí hoje ela fala que ela recebe 200% a mais do que ela recebia antes, porque ela começou a fazer procedimentos que antes ela não fazia, que ela encaminhava para outro colega, que ela encaminhava para uma clínica perto, tá? Então, você melhora o seu comissionamento, o seu faturamento no final do mês. Por mais que seja uma comissão pequena, porque vira e fala, Juliana, mas aqui a comissão é 7%. Tá, mas é 7% hoje você fez uma desobstrução e aí você ganhou 7% da sedação, 7% do procedimento. Amanhã surgiu um prolapso de reto, você ganhou 7% do prolapso de reto e da sedação. E aí você vai acumulando, no final do mês, você tem um bom aumento no seu salário, tá? Então, eu ficava revoltada quando essas clínicas que eu trabalhava me chamavam para fazer, gente, não é possível, eles não querem ganhar mais, não querem aumentar o seu comissionamento, então aumenta o seu comissionamento no plantão, tá? E aí, então aqui a gente já falou que 4, né? Primeiro motivo, procedimentos que salvam vidas. Segundo, procedimentos que melhoram o prognóstico do seu paciente. Terceiro motivo, te diferencia dos outros médicos veterinários. Quarto motivo, aumenta o seu comissionamento no plantão, tá? E, por último, que acaba sendo o quê? Consequência de tudo isso. Quinto motivo, você fideliza mais clientes, tá? Então, o quinto motivo, ele acaba sendo uma consequência de todos os outros, né? Por quê? Porque quando você atende bem um paciente ali no ambulatório cirúrgico, ao invés de ficar encaminhando, jogando para outra clínica, e aí manda para o cirurgião, manda agendar consulta com o oftalmologista, manda, encaminha para outro lugar. Ao invés de ficar nesse jogo de vai para lá, vai para cá com o tutor, você já atende ele, já faz o que precisa ser feito. Você, óbvio, aquilo que está ao seu alcance, tá? Como clínico, como plantonista. Mas muita coisa está ao seu alcance e você deixa de fazer, tá? E aí, se você deixa de fazer, o tutor não fica satisfeito com o seu atendimento. E aí ele não volta contigo. Mas se você faz tudo que está ao seu alcance, seja com os procedimentos, seja com os exames pré-operatórios, o quanto que eu recebia tutor falando, mas por que fulaninho, o veterinário que eu vi em tal dia, não me falou que tinha que fazer esses exames? Que aí eu já tinha feito, tá? Então, possivelmente ele não voltaria mais naquele fulaninho, tá? Mas se você já faz um bom atendimento, ele volta contigo e além dele voltar contigo, você tem a melhor propaganda, o melhor marketing de todos, que é o boca a boca, tá? Então, ele vai, além de voltar contigo, ele vai te indicar para o vizinho, ele vai te indicar para o parente, ele vai te indicar para um monte de gente,
e você aumenta a sua clientela, tá? Então, você fideliza clientes, aumenta a clientela e, consequentemente, a gente volta lá no aumenta seu comissionamento, tá? Então, você percebe que é tudo um ciclo? E, então, ó, com a cirurgia ambulatorial, você consegue o quê? Salvar mais vidas, melhorar prognósticos, fidelizar mais clientes, aumentar o seu comissionamento no final do mês e se tornar diferenciado dos outros médicos veterinários que atuam com você no local que você trabalha, tá? E se você não fizer esses procedimentos, vai acontecer tudo ao contrário disso, tá? Você vai perder mais pacientes, você vai continuar se sentindo frustrada, incapaz de realizar os procedimentos, é uma péssima veterinária, você vai se sentir mal por isso. Você vai se sentir mal cada vez que perdeu um paciente porque você estava inseguro, porque você não sabia o que fazer. Então, cada vez que você encaminhar esse paciente para fazer o procedimento em outro lugar, você vai se sentir mal, tá? Então, sempre que chegar o procedimento para você, você tem que parar e pensar, será que realmente, se eu não fizer esse procedimento, vai ser melhor para o paciente do que se eu fizer esse procedimento? Será que se eu fizer, realmente existem tantas chances assim de eu fazer alguma besteira e piorar a situação desse paciente? Será que realmente se eu fizer esse procedimento, existem tantas chances assim desse paciente vir a óbito por conta desse procedimento, tá? Do que se eu não fizer? Será que as chances de eu não fazer não são piores para ele do que se eu fizer, tá? Então, sempre ponderar isso, você vai perceber que sempre que você tiver nessa dúvida, você vai refletir, não, é melhor fazer do que não fazer nada e depois ficar me sentindo péssima, frustrada, incapaz, tá? Porque você vai começar a perceber que você consegue, que você é capaz, e você vai começar a ter melhores prognósticos, melhores salários, vai começar a salvar mais vidas, e aí você vai começar a se sentir mais confiante, tá? Então, é tudo um ciclo. Você não vai começar os seus procedimentos totalmente confiante, totalmente se sentindo a veterinária mais capaz, mais segura, mais confiante de todas. Não vai, tá? Mas conforme você vai fazendo e tendo bons resultados, você começa a melhorar, a se sentir melhor, tá? E perceber que é tudo uma questão de prática. E aí você vê, né? Janaína, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho prática? Você falou que é tudo uma questão de prática. Como é que eu vou sair por aí fazendo procedimentos se eu não tenho prática, eu não vi na faculdade, a faculdade foi EAD por causa da pandemia, não pratiquei nada, na faculdade não dava para fazer nada, tá? Ainda tem uma questão que eu já recebi. Como que eu vou fazer o procedimento se eu não tenho prática e se o dono da clínica não deixa eu fazer esse procedimento, tá? Isso também é uma dúvida constante. Sobre a questão da prática, se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Como realizar procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, cirurgias ambulatoriais com pouca prática. E você pode fazer praticar esses procedimentos de diversas formas, tá? A sutura, que é o primeiro ponto ali, né? Que vai ser importante para diversos procedimentos, você pode treinar em casa. Você treina em casa com pano, com uma esponja de pia. Boa noite, Vanessa. Você treina em casa com um peito de frango, você treina em casa com diversas coisas. E os outros procedimentos, você consegue, aí se você ainda está na faculdade ou no ambiente universitário, você consegue acesso a cadáver para praticar. E se você não está no ambiente universitário, você consegue praticar na clínica que você trabalha. Então, você consegue, por exemplo, solicitar, se o dono da clínica permitir e o tutor, o responsável do paciente também permitir, quando o paciente vier a óbito, você pode treinar com aquele paciente, tá? Só nunca faça nada sem a permissão do responsável, porque aí pode dar problemas para você, tá? Mas você tem milhões de formas de praticar, basta você querer, tá? Então, isso não é desculpa. Ah, Janaína, mas o dono da clínica não deixa eu fazer, é só fulaninho que tem mais experiência que faz esses procedimentos. Não tem problema, sabe por quê?
A primeira cirurgia que eu fiz depois que eu formei foi no primeiro lugar que eu fazia plantão, né? Primeira clínica que eu trabalhei. E foi uma orquiectomia. E aí eu pedi, já fazia pós, eu pedi pro dono da clínica, né? Atendi uma moça, tinha dois cachorros que queria castrar. Aí castrei um, pedi pro dono da clínica. E a dona da clínica ficou aqui, ó, do meu ladinho, vendo tudo que eu tava fazendo. Óbvio que deu problema, deu edema, inchou, enfim. O pós-operatório foi mó chato. Mas ela deixou eu fazer por quê? Porque já sabia da minha capacidade. Então, se você está estudando, você está treinando, você pediu para ele para treinar lá com os corpos que tiverem, ele está vendo o seu interesse. Então, é óbvio que ele não vai sair por aí deixando você fazer, sei lá, uma sondagem esofágica, que é um procedimento mais complexo. Mas você já vai poder fazer, sutura não tem o que falar, né? Sutura qualquer um vai fazer no seu atendimento. Mas aí você já vai começando por procedimentos mais simples. E aí você vai conseguindo espaço para fazer outros procedimentos, tá? É assim que acontece, ninguém já começa a ir fazendo milhões de coisas. E quando a gente fala de emergência, não tem isso. Não tem de, não, mas o dono da clínica não deixa qualquer um fazer toracocentese, tem que ser só fulaninho. É a vida do seu paciente que está em risco, tá? E se ele morrer, você vai se sentir culpado. Então, sinceramente, tem situações que você tem que fazer o que está ao seu alcance ali, independente de fulaninho deixa, fulaninho não deixa, dono da clínica deixa, dono da clínica não deixa. No momento de emergência, você tem que fazer o que tem que ser feito, o que está ao seu alcance. E se ele não deixa fazer uma toracocentese, um dreno torácico, se for necessário para o paciente sobreviver, sinceramente, eu faria, tá? Por quê? Porque é o nosso nome que está em jogo, é o nosso CRMV que está em jogo, então a gente tem que fazer, tá bom? Então é isso. Como melhorar a prática nesses procedimentos, eu já falei, existem milhões de formas de você praticar, e a melhor forma de praticar é fazendo, na vida real, no atendimento, tá? Pare de encaminhar os seus pacientes para o outro veterinário, porque isso daí não vai fazer com que você tenha segurança nunca. Você tem que saber que você vai fazer, chegou no seu atendimento, você vai fazer. Tem risco de você errar? Tem risco de você errar. Mas uma coisa que eu falo você vai errar, gente. E quanto antes você errar, melhor. Melhor você errar quando você é recém-formado do que quando você tiver 20 anos de formado e ainda tiver inseguro de fazer esses procedimentos, tá? Então, você vai errar de qualquer jeito. Eu já errei. Os maiores professores que você já tem já erraram. E se alguém fala que nunca errou, que nunca perdeu um coto numa OSH, ele tá mentindo. Ou tá mentindo, ou tem que olhar o N aí dessa pessoa, que possivelmente deve ter feito 2 na vida toda, tá? Então, errar é fundamental para o seu aprendizado, porque é com o erro que você aprende. O erro é a melhor forma de você aprender, tá? Com o erro você vai analisar, se você acerta, se você faz tudo certo, você acha que já sabe tudo. Já sei tudo, tá ok, não preciso mais estudar isso, não. Mas quando você erra, você percebe, o que eu fiz errado? Onde foi que eu errei? E aí você busca estudar, pelo menos deveria, se você tem o mínimo de consciência e sabe que você está lidando com vidas, para no próximo procedimento você melhorar naquele ponto e não errar mais, tá? O sucesso é treinável, gente. Eu sempre falo aqui, o sucesso é treinável. Então, você vai fazer, você vai errar, você vai melhorar. E assim é a curva de aprendizado. Combinado? Então, os 5 motivos para você saber sobre cirurgia ambulatorial salvar cada vez mais vidas no plantão, melhorar o prognóstico do seu paciente, fidelizar cada vez mais clientes, se diferenciar dos outros médicos veterinários no mundo que está cheio de médico veterinário, mais de 80 mil médicos veterinários, você se diferencia, tá? E aumenta o seu comissionamento, né, Beth? Óbvio, aumenta o seu comissionamento no final do mês. E a gente sabe que é sempre bom, né? A gente sempre reclama que médico veterinário não é valorizado, que médico veterinário ganha pouco, que médico veterinário isso, aquilo. Mas me fala quantos veterinários você conhece que estão fazendo alguma coisa para melhorar o seu faturamento no final do mês. A maioria só reclama e não faz nada, tá? Então, se você ficar esperando cair do céu o aumento no seu comissionamento, você vai continuar esperando que não vai cair. Mas se você começar a realizar cirurgias ambulatoriais, seu comissionamento vai aumentar com certeza. Assim como eu tenho alunos lá no ambulatório cirúrgico que aumentaram em 200% o seu comissionamento no final do mês, tá?
Então, é possível você melhorar o seu salário com a cirurgia ambulatorial e salvando cada vez mais vidas. Afinal de contas, é isso que a gente quer, né? Salvar cada vez mais vidas. Foi para isso que a gente estudou, é por isso que a gente fez essa medicina e por isso que a gente gosta, né, de atuar. Beijo, Vete. Até amanhã.